Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim. Como eu havia prometido, nós vamos começar a gravar aí vários conteúdos. As pessoas vão pedindo, a gente coloca na fila de espera e você terá o seu conteúdo gravado aqui. Então, a primeira dúvida é lá da Anne Luize, filha de uma amiga minha, que está com problemas em porcentagem e divisões. Nós vamos fazer isso daqui, não ao vivo, infelizmente, mas vamos fazer isso aqui gravado, direto aqui na Pedra, meu diretor 3210. Então, para quem não sabe quem eu sou esse cara aqui esquisito, verdade. E meu nome não é piada, vou até tirar da frente aqui. Paulo Máximo não é culpa minha. Isso é herança de vovô. O nome é esse mesmo. Então nós vamos começar hoje com porcentagem e divisão, com vírgula, que é um troço chato, como toda a matemática é chata e insuportável. Ah, mas matemática é legal. Não é não. Quem disse que é legal? Não é não. Então vamos ver o que temos aqui. Primeira coisa, estão todas as redes. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, alguma sugestão? Entre em contato pelas redes sociais aí, que irei atendê-lo. Se eu demorar um pouco, não se preocupe, porque eu atendo 1 quintilhão de pessoas por semana, então às vezes demora um pouquinho. Então o seu pedido entrará na lista e a gente irá atendê-lo. Certo? Então eu vou embora do canto. Tchau. Então agora vamos nos dedicar ao que a Anne Luiz havia perguntado. Então vamos lá, bem devagar. Uma das perguntas clássicas com relação à porcentagem é: como é que eu faço essa continha? Então vamos lá. Você sabe que quando alguém diz A%, na verdade isto é A sobre 100. Por isso que o nome é, desculpem, porcentagem. Eu tenho uma fração, na verdade, não é nem uma fração, é uma razão cujo denominador é 100. Então, por isso que é porcentagem. Ou chamado, às vezes, de percentagem também em alguns lugares. Então, se alguém perguntar assim, o que representa 20%? Então, vamos lá. 20%. 20%. Na matemática, você pode cortar os zeros, pode cortar esse zero com esse zero. Agora não tem muito o que fazer, né? Agora não tem muito o que fazer. Então você pode deixar assim mesmo, 2 sobre 10, ou transformar no valor com vírgula. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Mas se você for pensar bem, dá para dividir isso daqui por 2, isso daqui por 2 também. Então lembrando, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 1/5. Então se alguém disser assim, calcule 20% do valor tal. 20% é a mesma coisa que 1/5, que por sinal é a mesma coisa que 0,2. Então essas coisas têm que ser lembradas por todo mundo, não só pela Anne, por todo mundo. Falou em 20%, você divide o valor por 5. Só que temos um problema. Porcentagem não pode ser sozinha. Ei, calcule a porcentagem de 20%. 20% em cima de quem? Ah, precisa do valor? Claro que precisa do valor, né, velho? Então, se alguém disser assim, quanto é 30% de 40? Eu vou dizer uma frase para os senhores e para as senhoras e para as senhoritas. Vou até ficar no canto aqui para contar essas coisas. A palavra de, que está aqui do meu lado, indica multiplicação na matemática. 30% de 40, você tem que multiplicar 30% vezes o 40, certo? Então, onde se encontrar esta palavrinha de, que na língua portuguesa tem uma outra conotação, para nós é multiplicação, certo? Então vamos lá. 30%. Lembrando que 30% é exatamente 30 sobre 100, certo? Ou você corta esse zero com este zero, fica só 0,3, certo? Então 30% de 40. Você vai pegar o 30%, que é 0,3, e multiplica por 40. Por que multiplica? Já contei, você já esqueceu, né? O cabeça de mamão. D é multiplicação. Então, 0,3 vezes 40. Vamos tentar pensar. Se fosse 4 vezes 3, daria 12, certo? Se fosse 40 vezes 3, daria 120, certo? Só lembrar,
4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Como tem um zero aqui, você põe um zero aqui também. 120. Aqui a coisa é diferente. Aqui eu sugiro que você escreva, em vez de 0,3, ou seja, com a vírgula, você coloque 3 sobre 10. Já que é 30% e a gente cortou aquele zero, certo? Por quê? Porque agora fica mais claro. Agora você pode cortar este zero com este zero. Então, embaixo eu terei 1 e em cima eu terei 3 vezes 4, ou seja, 12. Então, se alguém perguntar quanto é 30% de 40, simplesmente 12, certo? Muito bem. Eu vou contar uma frase aqui. Quando o cálculo é porcentagem, dependendo do contexto, eu posso ter esses valores no máximo até 100, ou seja, de 0 até 100%. Né? Mas em alguns casos, eu posso ter realmente qualquer valor, inclusive valores negativos. Então eu posso ter de menos infinito até, vamos fazer o A igual, né? Fazer igual, o A tudo igual, né? Até mais infinito. Quando que eu lido com uma, quando que eu lido com outra? Isto aqui, quando se fala em total de alguma coisa. Por exemplo, 60% de chance de que chova amanhã. Então, se tem 60% de chance que chova, eu tenho 40% de chance que não chova, para dar 100, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 60% de chance de que chova. Para fechar o 100, eu tenho 40% de chance de que não chova. Somando os dois, 100, que é o valor máximo. Agora, quando é que eu trabalho com valores que podem ultrapassar 100 ou 100 menores do que zero? Quando o assunto é, por exemplo, dinheiro, aplicação na poupança, inflação, deflação. Pense no seguinte, eu tinha um objeto que custava, por exemplo, R$10. O preço original era R$10. Se eu aumentar em 100%, ele vai para 20. Se eu aumentar em 200%, vamos tentar pensar. Dá para ter 200%? Claro que dá. O que não deveria, o que é uma grande pena quando o assunto é dinheiro. Claro, só quando você investe na poupança que você queria ter um rendimento grande. Agora, quando o assunto é inflação, é coisa complicada. Então vamos pensar o seguinte, eu tinha 10 e daí somei 10%. Só que não se esqueça que é 10% de 10, então você tem que multiplicar por 10 de novo. Lembre, eu vou até voltar aqui. Quando tem essa palavrinha de 30% de 40, você multiplica, certo? Como aqui disse que houve um aumento, aumentos tem que somar. Aumentou 10%, mas 10% de quem? 10% do próprio 10. Então olha a multiplicação aqui, o de que virou multiplicação. Então o que acontece? Você vem aqui, pega esse zero, com esse zero vai embora, certo? E pega este zero, e este zero vai embora também. Então eu tinha 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, acabou. Ou seja, eu tenho 10, que é o valor que eu tinha, mais R$1,11. Então custava R$10, aumentou 10%, foi para 11. Agora, se eu tiver R$10 e tiver um aumento de 100%, eu tenho 100 sobre 100, vezes o 10 que eu já tinha lá, certo? Cortando quem tem que ser cortado. Este zero vai embora com este zero vai embora com este zero. Acabou sobrando um zero lá em cima e eu não posso cortar com ninguém. Então, o que eu terei aqui? O R$10 que eu já tinha, mais os R$10 que são dos 100%. Lembre que 100% para nós é inteiro, ou seja, isso aqui vale 1. Então, se eu aumentar 100%, eu estou aumentando o valor que eu já tinha. Se eu tinha R$10, aumentei em 100%, aumentei 10. Ou seja, fui para 20. Certo? E aí que vem a coisa biruta. Eu tinha um preço de R$10 e alguém disse, olha, a inflação foi tão grande que aumentou 200%. Pode? Claro que pode. Ó. 200% de 10. Lembre que quando é sempre porcentagem de alguma coisa. Não posso dizer assim, aumentou o preço da banana era tanto e agora eu vou pagar 5%.
Mas a mais ou a menos? Ah, não sei, é 5%. Daí não sei, não sei que continha fazer. Então é sempre 5% de algum valor, ou 10%, ou 30%. Então lembre, D para nós vira essa multiplicação bonitinha. Então vamos lá, cortando os zeros. Lembre que, minha sugestão, sempre corte da direita para a esquerda, para não deixar zero sobrando aí. Este zero vai embora com este vai embora com esse, não tem mais o que fazer. Nós cortamos sempre um de cima com um de baixo, da direita para a esquerda, até não sobrar zeros em lugar nenhum. Só que aqui nós tivemos um zero sobrando, não tem o que fazer. Então olha o que acontece. O preço era R$10, aumentou 200%, aumentou R$20. Eu estou pagando 30. Então lembre, quando o assunto é dinheiro, você pode ter porcentagens acima de 100. Quando o assunto é total de alguma coisa, a porcentagem máxima é 100. Então eu vi que tem um exercício lá que dizia assim: numa escola qualquer, tinha 70% de meninas. E daí a questão perguntava qual era a porcentagem de meninos. Então, a frase, isso vale para todos. Eu nunca vou poder ter esse total maior do que 100%, porque do ponto de vista biológico, eu tenho meninas e meninos. 50% de chance de cada um. Olha que engraçadinho, eu tenho 50% de chance de meninas e 50% de meninos, fechando 100. Nessa escola aconteceu uma coisa estranha, porque lá tem 70% de meninas e eu não sei quantos meninos tem, só que não se esqueça que tem que fechar 100%. Então a continha que eu faria seria 100% que é o total, menos os 70% de meninas, portanto, eu tenho 30% de meninos. Certo? Então cuidem, vamos insistir na frase. Vou até ficar no cantinho aqui para contar algumas coisas. Quando o assunto é totalização, ou seja, isso mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo tem que dar 100%, isso é aplicável quando eu tenho contagens, por exemplo, de pessoas ou divisão entre gêneros, meninos e meninas, ou chance de chover e não chover. Eu nunca vou poder ter uma chance de chuva de 200%, por exemplo, e nem de menos 50%. Então, a chance de chuva é entre 0 e 100. Agora, quando o assunto é dinheiro, inflação, deflação, quanto que subiu, quanto que desceu, lá a porcentagem pode ter qualquer valor, inclusive negativos, certo? Então, por favor, nunca mais se confundam com isso, certo? Eu vou embora, tchau. Vou embora do cantinho, voltando para cá. Certo, porcentagem? Então, vamos lá. Quando alguém diz assim, olha, eu tenho que fazer a seguinte divisão. Vamos chamar de A de Anne. Eu tenho que dividir 0,4 por 0,2. Eu sei que muita gente, inclusive a Anne, inclusive eu, iria chorar. Então, minha sugestão. Eu vou dar uma... Não é dica, nem macete, nem bizu, é uma propriedade da matemática. Se você olhar aqui, você tem uma casa só depois da vírgula. Embaixo também tem uma casa depois da vírgula. Então, para eu me ver livre dessas casas, eu multiplico o de cima por 10 e o de baixo também. Então, por que por 10? Porque eu só tenho uma casa em cima e uma casa embaixo depois da vírgula. Então, se eu multiplicar 0,4 vezes 10, eu terei 4. Se eu multiplicar 0,2 vezes 10, eu terei 2. Portanto, 0,4 sobre 0,2 é a mesma coisa que 4 sobre 2, que dá 2, certo? Ah, mas se eu tivesse um exercício B que dissesse assim, 0,08 por 0,2. Então, bem devagar. Olha que coisa de gente biruta. Eu tenho duas casas em cima e uma casa embaixo. Se eu tenho duas casas, eu multiplico por 100. Só que, mesmo eu tendo uma casa só embaixo, eu não posso multiplicar o de baixo por 10. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu também multiplico por 100. Então, a frase é, eu sempre vou multiplicar por 1, pelo número 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas depois da vírgula. Então, pode ver, ó, eu tinha uma casa depois da vírgula, vezes 10. Eu tenho duas casas depois da vírgula, 2 zeros, ou seja, 100. Só que, se eu multiplicar em cima por 100 e embaixo por 10, eu mudo
essa divisão, então eu não posso mexer nela. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 100. Se eu multiplicar em cima por 100, fica 8. E embaixo, 0,2 por 100, fica 20. Agora eu posso fazer uma mágica, já que os dois números são pares, eu posso dividir por 2 aqui e por 2 aqui. 8 por 2 dá 4. 20 por 2 dá 10. Mas eu posso dividir de novo por 2. Por isso que a matemática é legal. Mentira, não é não. Eu posso dividir por 2 mais uma vez. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Claro para todos? Então, olha a frase. Quando eu tenho divisão de números com vírgula, dá trabalho fazer na mão isso. Então, você se livra da vírgula multiplicando em cima e embaixo pelo número 1, seguido de tantos zeros quantos forem a maior diferença de casas que eu tenho. Então, em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho 1, então multiplica todo mundo com 1, 0, 0, ou seja, 100. Mais um exemplo aqui, para não ficar muito longo, senão a gente não sai daqui hoje. C. Imagine que eu tenha 0,2 dividido por 0,004. Então, olha o grande problema. Se você for contar aqui, eu tenho 3 casas. 3 casas. E em cima só tenho uma. Então, claro que ganhou o de 3 casas. Então, vou multiplicar por 1 seguido de 3 zeros. E em cima por 1 seguido de 3 zeros. Certo? 0,004 vezes 1.000 é o próprio 4. 0,2 vezes 1.000 é 200. Olha que coisa bonitinha. Tivemos sorte aqui. 200 sobre 4 dá 50. Então, a frase que eu diria: o número de cima, ou seja, 0,2, é 50 vezes maior do que esse número aqui de baixo. Eu sei que muita gente não nota a divisão com vírgula, porque isso dá um nó na cabeça. Como é que eu vou dividir um número com vírgula por outro que tem vírgula e tem um monte de zero na frente? Então, para você se livrar daquele zero fedorento, da vírgula, se multiplica pelo número 1, sempre é 1, sempre 1, seguido de tantos zeros quantos forem o maior número de casas depois da vírgula. Então, aqui se eu tenho 3 casas, eu tenho 3 zeros. Aqui é uma casa só, não adianta. O 3 é maior do que 1. Então, em cima e embaixo por 3 zeros, ou seja, 1, 0, 0, 0, conhecido aí como 1.000. Como aqui, no exemplo A, o número de casas era o mesmo, então eu multiplico em cima e embaixo por 10. No exemplo B, eu tinha 2 casas em cima e uma casa só embaixo. Então, eu multiplico por 2 casas, ou seja, 100. E aqui eu tinha mais casas embaixo do que em cima. Então tem não é dica, não é bizu, não é macete, é uma propriedade. Veja que 0,2 é um número pequeno, mas ele é muito maior que o de baixo. Então, como é que eu leio isso? Então, bem devagar, como é que eu leio isso? 2 centésimos. Como é que eu leio isso aqui? 2 décimos, 2 décimos. E o de baixo, 4 milésimos. Então, isso daqui é 2 sobre 10. E o de baixo é 4 sobre 1.000. Ah, então eu posso fazer isso também? Pode. Então, essa é a grande dica desse finalzinho aqui. Vamos completar 20 minutos. Eu tenho 0,2 dividido por 0,004. Eu sei que o 0,2 é 2 sobre 10. Então, eu posso fazer 2 sobre 10 dividido por 4 sobre 1.000. Certo? Ou seja, 0,2, que é esse cara aqui, e 4 sobre 1.000, que é este cara aqui. Como eu estou dividindo um pelo outro, pode ver, ó, esse aqui está em cima e esse está embaixo. Eu posso fazer essa divisão. O que a matemática diz? Quando eu divido duas frações, eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Será 4 sobre 1.000, passa a ser 1.000 sobre 4. Certo? Vamos lá, cortando os zeros. Esse com esse. Acabou, não tenho o que fazer. Só tinha um zero, não tenho o que fazer. Mas eu posso dividir o 2 e o 4 por 2. Então, se eu dividir por 2, aqui fica 1. Se eu dividir por 2, aqui fica 2. Então, o que eu tenho em cima? 100 vezes 1, que dá 100. E embaixo eu tenho 2 vezes 1, que dá 2. 100 vezes, dividido por 2, o mesmo 50 que a gente achou lá atrás. Certo? Muito bem. Então, fechamos aí quase 20 minutos. Explicaçãozinha rápida sobre
porcentagem e divisão de números com vírgula. Tem dúvida, pode mandar mensagem via todas as redes sociais possíveis, eu vou até deixá-las aqui já engatilhadas. Tem dúvida, mande perguntinha. Aonde? Perguntinha aqui, ó. Mande perguntinha aqui em qualquer uma dessas redes. Se eu demorar a responder, é porque tem mais pedidos na frente. Aqui a gente brinca em sala, que algumas rádios, as pessoas dizem assim, ligue aqui 95.4 MHz, você liga e pede o sucesso do dia. Aqui é o contrário, ligue e peça o seu exercício de matemática. Claro para todos? Então eu sempre brinco que é ZYJ265, 1488 kHz, 96.4 MHz. Ligue e peça o seu exercício. Certo? Brincadeiras à parte, é só perguntar que eu irei responder. Se demorar, é porque estou respondendo a alguém. Segure, porque daqui a pouco tem mais. Grande abraço. Fui!